Então, pessoal, boa noite. Estamos começando hoje a oitava aula do curso de Excel Boss, do zero ao avançado. Quem ainda não parou para traduzir o que significa o nome do curso, significa chefe do Excel. Então, já quis trazer isso para vocês hoje na oitava aula, né? Mas para vocês já saberem do que se trata. Hoje na nossa aula a gente vai falar um pouco, vai continuar falando um pouco sobre fórmula que envolve a condição se. Na sétima aula a gente falou da fórmula se sozinha, a fórmula se única, onde a gente utiliza ela em diversas outras fórmulas. Ela é um complemento e às vezes ela faz parte de uma fórmula, é como se ela fosse a metade de uma fórmula, que são essas fórmulas que a gente vai aprender hoje. Aprendemos também a utilizar o a fórmula e a fórmula ou, e utilizar a fórmula se e se ou, que é a fórmula do se em conjunto do e do ou. Hoje a gente vai aprender três fórmulas básicas, que eu chamo de básica, né? Mas ela já começa a ficar um pouco mais avançada. Ainda não deixa complexo, porque ela ainda está no singular, ainda é se. Ela vai ficar mais complexa quando ela for cis, que ela vai envolver uma quantidade de condições e parâmetros maiores, mas ainda continua, vamos chamar de intermediário. Então a gente vai aprender apenas três fórmulas, que é a fórmula soma-se, conte-se e média-se. Então a aula é voltada para três fórmulas só. Eu quero que vocês percebam que cada aula que eu estou dando, ela tem a duração de 1 hora, e nessas fórmulas aqui eu estou ficando uma aula inteira falando de três fórmulas apenas. Da mesma forma na aula passada, a gente ficou a aula inteira falando apenas da fórmula se e ou. Então eu quero que, para sobrar mais tempo, para conseguir abordar melhor, para conseguir ensinar vocês de uma maneira mais clara e para que vocês entendam realmente como que funciona. Porque como eu falei com vocês, é como se fosse um ciclo. Não tem como vocês saírem do C lá para o soma C sem seguir um passo a passo. Você não pula as etapas, porque se você pula as etapas, você não entende procedimento. E se você não entende procedimento, você não consegue executar com exatidão, você não consegue executar da maneira mais correta. Então você tem que aprender do básico, o intermediário até o avançado. Não existe aprender um pouco do básico, pula para o avançado, volta para o intermediário, vai no básico e vai para o avançado, não. Então a gente já aprendeu o C, agora a gente vai aprender o soma-C, que são fórmulas diferentes, mas aqui é como se isso fosse uma fórmula que a gente já aprendeu, que é a fórmula igual soma, e isso aqui fosse a fórmula que a gente aprendeu hoje, que é a fórmula C. Então, são duas fórmulas juntas em uma só. Só que a gente utiliza ela como se fosse uma única fórmula. Mas a gente pode fazer essa quebra para entender o que está acontecendo. Então, só para entender que essas fórmulas que eu vou ensinar vocês hoje, e a gente já aprender a ler elas, que a gente já aprendeu elas separadas, a gente já aprendeu a soma separada, a gente já aprendeu basicamente o conte separado, que é o conte num, conte valores, a gente já entendeu que esse conte ele vai realmente contar algo, a gente já aprendeu a fórmula média separada e também a fórmula C. Então, quando a gente vai ler aqui, eu não estou usando ela para nada ainda, mas quando a gente vai ler aqui, o que é que eu entendo dessa fórmula? Eu entendo que essa fórmula ela vai realizar uma soma, então ela vai somar um determinado intervalo, então eu já entendo que ela soma um determinado intervalo. E essa segunda parte, que foi o que a gente aprendeu na aula passada, naquela aula a gente aprendeu que essa parte aqui, ela vai dar um retorno, ela vai dar um retorno em cima de uma condição. Então ela só vai realizar a soma se determinada condição estiver certa. Então ela só vai realizar a soma se a determinada condição que eu colocar aqui, ela estiver correta, ela estiver ok. Da mesma forma, no conte, ele só vai contar, ele só vai realizar uma contagem de números se a condição que eu colocar aqui nesse se, nessa metade da fórmula se, ela estiver correta. Então, qual que é a condição que eu posso colocar aqui agora? A gente aqui não vai precisar fazer mais teste lógico. Quando eu utilizo apenas a fórmula se, eu faço teste lógico. Igual se célula W4 for maior que célula 5, X5, eu quero que retorne verdadeiro. Se não, eu quero que retorne falso. Porque eu não vou precisar realizar esse teste lógico. Eu só vou precisar dar a condição. Porque ele não está mais me retornando se é verdadeiro ou falso. Ele está realizando uma ação. E qual que é a ação que ele vai realizar? Se for verdadeiro, ele vai somar. Se não for verdadeiro, ele não vai somar. Ponto. Aqui a média. Se for verdadeiro a condição que eu passei,
Se realmente ele encontrar a condição lá, ele vai realizar a média dessa condição. Se ele não encontrar a condição lá, ele não vai realizar a média. Então vamos aqui, que eu gosto de criar um pouco fora do padrão que eu trouxe, para a gente já aprender. Então, quando eu tenho aqui da coluna AB, vou colocar alguns números. Eu vou utilizar a fórmula aleatório entre. Vamos começar a utilizar algumas fórmulas para já ir dentro da aula vocês já conseguirem relembrar algumas fórmulas que a gente já aprendeu. Então vou utilizar aleatório entre para mim conseguir ter uma fórmula, um número aqui totalmente aleatório. Então eu tenho esse número aqui totalmente aleatório, que é 23, 2, 38, 45, 22. Eles estão na coluna AB, da linha 5 até a linha 9. Então qual que é o intervalo deles? O intervalo é AB, da linha 5 até AB, linha 9. Esse é o intervalo. Quando eu, aqui embaixo eu vou fazer a soma que a gente já aprendeu. Igual soma, abre parênteses. Vou selecionar esse intervalo, que é, como eu falei, é o intervalo AB5 até o intervalo AB9. Eu vou fechar e ele vai realizar a soma deles. Vou colar valores, porque toda vez que eu realizo qualquer fórmula aqui e dou Enter, aqui o aleatório ele também, a fórmula dele também realiza automático. Por que essa fórmula realiza automática? Porque as minhas opções de cálculo é automático. Se eu clicar em manual aqui, eu vou ter que realizar a soma aqui e o aleatório entre não vai realizar. Mas se eu clicar nele, ele vai realizar. Então é por isso que é a diferença do manual. Então eu vou colocar opções de cálculo automático. Eu vou colar valores, vou utilizar a minha formatação, a minha cola especial para me colar valores, para não existir mais a fórmula aleatória entre aqui, somente o número que ela realizou para mim. E aqui eu tenho a soma desse número, 253. Agora, para mim utilizar o soma-se, eu preciso ter uma condição. Então aqui, para mim somente somar esse intervalo, é só o soma. Porque não tem nenhuma condição. Isso aqui é só a célula AB5 com o número 50, a célula AB9 com o número 62, número 41, 90 e 10. Não tem nenhuma condição aqui do lado. Mas agora, digamos que esse número ele significa algo. Ele tem uma informação que vem condicionada a ele, que é 50 vai ser a quantidade de shampoo que eu tenho. Um exemplo, bem fora da curva. 10 é a quantidade de dinheiro que eu tenho. Tenho 10 reais em dinheiro. 90 é a quantidade de computador que eu tenho. E aqui 41 também é a quantidade de shampoo que eu tenho. Eu tenho 50 shampoo aqui. Eu tenho 41 shampoo aqui. Vamos colocar que aqui é um estoque. E aqui eu tenho 50 shampoo na fila A. Na fila B eu tenho armazenado dinheiro. Na fila C eu tenho 90 computador guardado. Vou colocar galpão. Fica mais interessante. Porque a fila a gente vai ficar muito voado. Então no meu galpão A eu tenho 50 shampoo guardado. No meu galpão B eu tenho 10 reais em dinheiro. No meu galpão C eu possuo 90 computadores. E aqui no meu galpão D novamente eu tenho 41 shampoo. E por último, no meu galpão E eu possuo 62 reais em dinheiro. Ok? Vou colocar aqui, vou centralizar, colocar uma borda por fora, colocar todas as bordas por dentro. Vou crescer a coluna aqui deles para caber a informação. Aqui eu vou colocar o grupo. Aqui eu vou colocar o produto. E aqui eu tenho o galpão, o estoque e o meu produto. O que é que eu tenho de cada produto em estoque? Como a gente está utilizando a azul, eu vou continuar utilizando a azul. Ok. Ok. Então o que é que eu realizei aqui? Eu fiz uma soma de tudo que está no meu estoque. Só que aqui eu não sei, nesse número 253, eu não sei o que é shampoo, eu não sei o que é dinheiro, eu não sei o que é computador e eu não sei o que é cada um deles. Eu não tenho essa informação. Eu só tenho informação da soma. Só que aqui embaixo o meu chefe me pediu, ele não quer saber mais só a quantidade de produto. Ele não quer saber mais só a quantidade que eu tenho. Agora ele está me perguntando, Glênio,
eu não quero saber mais qual que é a quantidade, isso não me interessa. O que me interessa agora é saber qual que é a quantidade de shampoo que eu tenho, qual que é a quantidade de dinheiro que eu tenho de computador dentro do meu estoque. É isso que eu quero saber. Então, o que ele está me perguntando? Quantidade de shampoo. Vou colocar somente os valores que estão duplicados, beleza? Que é shampoo e dinheiro. O computador não está duplicado, então não precisa realizar a soma ali. Então, ele quer saber qual que é a quantidade de shampoo que ele tem e a quantidade de dinheiro. Então, vocês percebem que antes, na minha soma, eu só estava somando um intervalo? E agora, eu não consigo mais somar um intervalo? Como que eu vou saber para me somar shampoo aqui? Eu posso utilizar a soma, normal. Igual soma, eu estou vendo que aqui é shampoo, e aqui é shampoo, e eu vou clicar aqui em 50, e eu vou clicar aqui em 41, que é a célula AB5 e a célula AB8. Pronto, eu tenho 91 shampoos guardados no meu estoque. Quero saber quanto que eu tenho de dinheiro? Eu posso utilizar a fórmula soma, que é dinheiro aqui na célula AB6 e dinheiro aqui na célula AB9. Pronto, eu tenho R$72 guardado em dinheiro. Só que imagina que vocês não estão trabalhando com uma tabela que ela possui apenas 5 linhas. Vocês estão trabalhando com uma tabela que ela possui 10.000 linhas. E nessa tabela de 10.000 linhas, eu tenho o shampoo se repetindo com um diferente tipo de estoque mais de 800 vezes, mais de 900 vezes. Vocês acham que vai ser viável ficar ainda em célula por célula, procurando cadê o shampoo, selecionando essa célula e clicando para somar? Não, ao tempo que eu vou perder para fazer isso. E aí que está a condição. O meu chefe ele já me fez a pergunta, me dando a condição. Glênio, eu quero que você some somente o estoque que eu tenho guardado, independente do galpão. Eu quero que você some somente o estoque que eu tenho guardado de shampoo. Então a condição é somar, a fórmula é somar e a condição é shampoo. Então eu vou utilizar igual soma, se, e aí ele está me perguntando, qual que é o intervalo que você quer que eu some? Qual que é o primeiro, não, minto. Qual que é o intervalo que você quer que está a condição? O intervalo que está a condição é aqui, é no produto, que é a condição que eu quero que some, que é do shampoo. Esse é o intervalo que está a condição, da célula AC5 até a célula AC9. Aqui dentro desse intervalo é onde estão os nomes do produto. E agora ele me pergunta, beleza, e qual que é o critério? Qual que é o critério que você quer que eu procure lá dentro para me somar? Então o critério que eu quero que você procure, soma-se, é o critério de shampoo, porque o meu chefe ele me solicitou um relatório para saber qual a quantidade de estoque de shampoo que ele tem no galpão, guardado em estoque, independente do local que está, independente do galpão. Então eu já dei o critério. Agora ele está me perguntando, beleza, onde que está o intervalo que contém a quantidade de shampoo? Onde que está o intervalo que você quer que eu some? O intervalo que eu quero que você some tá da coluna AB5 até a coluna AB9. E aí, quando eu dou um Enter, ele realiza a soma de 91. Percebe que eu selecionei todo o intervalo e não precisei ficar selecionando um picado. Então, para vocês verem como é simples. Depois que vocês entendem a fórmula SI, isso aqui fica básico. Por quê? Agora, vocês já entenderam a fórmula soma, que é a fórmula soma. Vamos abrir ela aqui. A fórmula soma é somente somar um intervalo que eu vou selecionar. Eu posso selecionar células picadas, uma por uma, que vai me dar o mesmo resultado, ou eu posso selecionar um intervalo. Qual que é o intervalo? Da AB5, então coluna AB, está aqui em cima, linha 5, onde começa. Então eu vou selecionar o intervalo da AB5 até o intervalo da AB9. Então esses dois pontinhos aqui, que separam as duas células AB5 e AB9, significa que daqui até lá continua seguindo o intervalo, continua seguindo a mesma coluna e continua descendo as linhas. Então quando eu coloco, ela soma. E agora, a fórmula SI é somente a condição. Então é o intervalo da onde está o critério da condição e aqui qual que é o critério que eu quero que some. Então o critério é shampoo. Vamos realizar embaixo? Aqui no dinheiro eu estava somando somente utilizando soma. Mas agora eu vou utilizar soma SI,
que é igual soma se, eu escrevo. Se eu não quiser terminar a frase, eu posso escrever soma e caçar o se aqui embaixo, e aperto o tab. E aí ele pergunta, qual que é o intervalo, Glênio? Qual que é o intervalo que você quer que some? O intervalo que você quer o critério. O intervalo que eu quero o critério, onde está o critério, é o intervalo AC da coluna AC5 até AC9. Qual que é o critério? O meu chefe me pediu agora para mim fazer a soma somente do dinheiro que ele tem guardado em qualquer galpão. Então, o meu critério é o dinheiro. Então, beleza. Ele já me pediu as duas condições primeiras, que é o intervalo onde está o critério e o critério. Agora, qual que é a última coisa que ele me pede? O intervalo onde que ele vai somar. Porque se eu só dou o intervalo e só dou o critério, ele vai ficar perdido. Porque a fórmula soma, ela continua sendo a fórmula soma. Então ela continua tendo que somar alguma coisa. E a fórmula se, ela continua sendo uma fórmula se. Então ela precisa dar uma condição de alguma coisa. E percebe que antes, quando eu uso só o se, ou dá verdadeiro ou dá falso. E agora aqui, por exemplo, vamos colocar aqui, eu estou colocando para ele somar dinheiro, o critério dinheiro, na coluna AC, que é o critério, e agora eu estou colocando o intervalo da AB5 até a AB9 para somar, e ele vai me retornar a soma do dinheiro, que é 72, 10 aqui e 62 aqui. Mas digamos que ele não encontre a fórmula dinheiro. O que ele me retorna? Zero. E o que zero é? Zero é falso. Então zero é negativo. Então é como se agora, naquela condição do se, quando é verdadeiro, ele efetua o processo. Ele soma. Quando é falso, ele simplesmente me retorna zero. Não tem nada ali para me somar, Glênio. Eu não vou te retornar um erro. Porque não é erro somar zero com zero. Se eu colocar aqui igual zero mais zero, vai dar zero. Então não é um erro. Só não tem nada ali para me somar. Não tem nenhum número. E aqui continua tendo um estoque. Mas o que mudou? Mudou que a condição, o critério da condição é diferente. Lembra que o shampoo aqui estava 91? Então se eu escrever o nome shampoo aqui embaixo, ele vai alterar ali. Então agora eu tenho 62 shampoos no galpão E, e aqui no meu critério da soma se, ele também alterou. Então eu consegui alterar automaticamente. Então aqui eu vou colocar shampoo de novo, e ele já aumenta novamente. Vamos trocar shampoo e vamos colocar dinheiro na tabela. Dinheiro, 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 dinheiro. Pronto. 253 em dinheiro, porque tudo aqui na minha tabela é dinheiro. Então soma-se é essa finalidade. O média-se é a mesma coisa. Então vamos trocar agora. Não quero mais que some-se, eu quero que realize a média. Média-se é uma fórmula só. Média-se, isso aqui não é igual a se. Ok. Igual média-se, intervalo, critério e intervalo de média. Qual que é a diferença do soma-se e do média-se? Um vai somar e outro vai retornar a média. A estrutura é diferente? Não, a estrutura é igual. O critério é diferente? Não, o critério também é igual. E o intervalo que ele vai fazer a média ou a soma também é igual, depende da sua necessidade. Então, quando eu coloco aqui para realizar igual média-se, e eu quero que ele realize uma média, vamos começar aqui do zero, eu quero que realize uma média do primeiro intervalo. Primeiro eu vou dar o intervalo do critério, agora eu quero o critério, que é shampoo, e agora eu quero que ele retorne um intervalo da média, onde que está os valores, para ele transformar esses valores em média. Aí tem a única pequena diferença é essa aqui, ó. A hora que eu for dar Enter, ele vai me retornar um erro. Porque a média de nada é erro, não é zero. Quando eu vou somar, ele dá zero. Se eu somar zero com zero, ele dá zero. Mas se eu vou fazer uma média de um produto inexistente aqui, ou um produto que não tem, um critério que não tem aqui na tabela, ele me retorna um erro. Perceba que agora eu coloquei shampoo, ele me retornou 62, porque a média de um galpão que tem 62 shampoo vai continuar sendo 62. Agora se eu troco aqui e coloco, vamos ver, se eu coloco aqui na coluna, na linha 8 shampoo também, ele vai me retornar um valor ali aproximado de 40, deixa eu ver, 63, um valor aproximado de 51,5. 51,5. Porque agora ele fez a média, ele realizou a média dos dois valores que possuem, dos dois galpões que possuem shampoo, somou o valor e dividiu por 2. Então ele somou esse valor e dividiu por 2, que é o que me retorna a média. Se for no dinheiro também, se eu descer aqui para baixo,
E ali, ó, perceba que sempre que eu desço a fórmula, o intervalo que está selecionado, se eu não travar ele, ele vai descer. Se eu não travar esse intervalo aqui, ó, ele vai descer. E eu não quero que ele desça. Aqui o dinheiro eu queria que descesse. Só que o intervalo que está realizando eu não quero que desça. Agora o dinheiro aqui, a média do dinheiro é 50. Se eu apagar, a média desce para 30. Se eu apagar, a média fica 50. Se eu ponho o dinheiro, a média ali também muda. Beleza? Então a gente já aprendeu média e soma-se aqui só nessa explicação básica. Eu gosto de explicar de jeito de uma maneira mais livre, porque é uma maneira que eu posso ficar alterando de qualquer jeito, você vai conseguir pegar informação melhor. Então vamos mudar, ó, para vocês verem. Eu tenho aqui tanto o produto, vamos colocar aqui dinheiro, vou usar só dinheiro e shampoo. Eu tenho aqui tanto o produto dinheiro, quanto eu tenho outra informação, que é galpão A, B, C, D e E. E aí, se eu quiser, vamos crescer aqui. Deixa eu inserir. Para mim, que a hora que eu inserir aqui vai alterar ali na minha tabela. Não, tudo ok. Ok. Eu vou inserir aqui algumas colunas. Só para ficar tudo certo, beleza? Só confirmando ali a tabela. Então aqui eu tenho no galpão eu tenho também 50 unidades de pente. Não sei porque eu pensei em pente, mas tudo bem. No galpão B, agora eu tenho 132 unidades de cerveja. Cerveja é muito bom, tem que ter muito. No galpão D, eu tenho 80 unidades de... 80 unidades de... Vamos lá. De mouse. Pode ser. No galpão A, eu tenho 150 unidades de monitor. No galpão B, de novo, eu tenho 232 unidades de celular. E no galpão C, eu tenho 310 unidades de bolsa. Pode ser bolsa. Beleza. A soma ela continua esticada porque eu inseri uma célula em cima da soma, então ela só vai ir crescendo. Então aqui, ó, 1207 é a quantidade de estoque que eu tenho, independente se ele é de dinheiro, de shampoo, de pente, cerveja, mouse, monitor, celular ou bolsa. E aqui eu tenho o galpão que eles estão guardados. Perceba que, por exemplo, no galpão B, mesmo que eu tenha 10 reais de dinheiro em estoque, eu também tenho 132 unidades de cerveja. Eu vou trocar até esse dinheiro aqui, que o dinheiro, estoque 50 dinheiro, não funciona legal. Eu vou trocar aqui estoque e vou colocar que eu tenho 50 unidades de cachaça. Sei porque, deve ser porque hoje é sexta-feira, minha mente tá só na cachaça. Mas vamos lá, eu tenho 50 unidades de cachaça nesses galpão aqui, não é mais dinheiro. Perceba que aqui agora deu erro, porque eu estou utilizando a média si, e como ele não encontrou nada ali dentro desse intervalo, ó, perceba que o intervalo não desceu aqui para baixo. O intervalo que eu selecionei, ele continua o mesmo ali. Como ele não encontrou nada aqui, ele me deu um erro na média, porque média de nada é erro. Aqui a soma ele está pegando só naquele intervalo, e agora a gente vai alterar. O meu chefe ele não quer saber mais qual a quantidade de produto em cada galpão. Ele quer saber qual que é a quantidade de produto, ele não quer saber qual a quantidade de shampoo em cada galpão, ele não quer saber qual a quantidade de cerveja, ele quer saber qual que é a quantidade de produto, de quantidade de estoque, independente do produto em cada galpão que ele tem. Então ele tem um galpão A e ele tem também... aqui eu escrevi errado. Ele tem também o galpão B e o galpão C. E aí ele está querendo saber o que ele tem aqui dentro. Qual é a quantidade de estoque que ele tem. Então vamos lá. Então percebam que é a mesma coisa, só que antes eu estava querendo saber quantas cachaças eu tinha, quanto shampoo eu tinha, quantos pentes eu tinha, quantos cada produto eu tinha, independente do estoque, do galpão. Agora eu quero saber, independente do produto, quantos de estoque eu tenho em cada galpão desse aqui. Então galpão B, galpão C, galpão D. Beleza. Então ele quer saber qual que é a quantidade.
Se ele quer saber e ele é meu chefe, eu preciso entregar qual que é essa quantidade. Então perceba que aqui, ó, eu não vou, essa média C, ela continua dando erro porque não tem nada ali. Mas perceba, vamos aprender uma coisinha aqui já. Eu não vou criar a fórmula de novo do média C. Digamos que o meu chefe ele não quer saber a soma. Ele quer saber qual que é a média de cada produto que tem em cada galpão. Essa é a pergunta que ele me fez. Glênio, vai lá no galpão e olha qual que é a média de cada qual a média de quantidade de produto que eu tenho em cada galpão. E aí eu não vou recriar a fórmula, eu vou alterar essa fórmula que está criada aqui. Percebam que o critério AB7 ele está sendo puxado do mesmo lugar, só que aqui nessa célula AB17 antes não tinha escrito galpão A. Vocês lembram o que tinha escrito? Tinha escrito shampoo. Então ela está puxando do mesmo lugar, do AB7. Só que o intervalo do meu critério, ele não está puxando do mesmo lugar. Ele está puxando da onde que está o shampoo. Só que como aqui mudou, esse local da onde ele está puxando também tem que mudar. E como é que eu faço para mudar isso? Eu posso simplesmente entender onde que está puxando do AC5 até AC9, e aqui é do AA, da onde que eu quero que puxe, é do AA7 até o AA16. Então eu posso simplesmente vir aqui na fórmula e reescrevê-la. Então agora ele vai começar a puxar do AA7 até o AA16. Então deixa eu ver, eu acho que é A5. A5, pronto. Até o AA15. Então perceba que dentro da fórmula eu consigo mudar ela. Não, Glênio, mas de jeito ficou difícil, eu não consigo olhar lá a coluna ainda, eu não consigo olhar a linha. Faz de uma maneira mais fácil, uma maneira que a gente consiga entender de uma maneira mais fácil. Como é que você vai alterar essa média dali para cá, da onde que está buscando, né? Quais são os critérios dessa média, onde está buscando esse intervalo de um lugar para o outro. Então eu simplesmente vou arrastar. Se eu não quero mais que puxe de cachaça, porque a informação que eu quero não está na coluna C, não está na coluna de produto, está na coluna de galpão, que é a coluna A, eu vou arrastar ele para lá. Pronto. Ah, Glênio, mas está curto. Eu vou clicar com o botão aqui embaixo e vou descer até lá, na onde que eu quero que o intervalo é do critério. Então o intervalo do critério agora é do AA5 até o AA15. E o critério ele continua o mesmo, que é o AB17, que aqui está o galpão A. E o intervalo da soma ele também não mudou, porque o estoque ele continua no mesmo lugar, a quantidade de estoque. A única coisa que eu vou fazer é expandir, é descer até lá embaixo. É ir até lá na linha 16, na linha 15. E aí quando eu der um Enter, pronto. O que que ele fez? Ele está me retornando a média de produtos que estão armazenados no galpão A. Independente se é cachaça, shampoo, pente, cerveja, mouse, monitor, celular ou bolsa. Então ele está me retornando esse valor. Então uma pergunta, ela faz ela é muito importante. A maneira que você está perguntando. E sempre, pessoal, a dica que eu dou para vocês é sempre faça a pergunta como se fosse um chefe solicitando para vocês. O meu chefe, o meu líder, está me solicitando que eu realize uma média de quantos produtos que tem, independente de qual produto seja, lá no galpão. Então ele quer saber qual que é a média de produto que tem, de quantidade de produto que tem dentro do galpão A, B, C, D, F, G, independente se é shampoo, pente ou cerveja. Ou eu posso também ver de outra maneira. Eu quero que o meu colaborador, que é o Média C, o meu colaborador ele chama Média C, eu quero que ele vá lá na onde está as informações do meu galpão. Eu quero que ele olhe somente do galpão A. Então, onde que está as informações do galpão? No intervalo A5 até o A15. Eu quero que ele olhe somente a informação do galpão A e eu quero que ele me retorne uma média do estoque. Onde que está o intervalo dessa média? No AB até AB6, até AB5 até o AB15. Então eu estou pedindo para o meu colaborador lá fazer isso. Eu coloquei um botão ali sem querer e acabei alterando o intervalo de média. Ó, quando eu clico aqui, o que é o AB7? Está errado, eu apaguei o intervalo de média. Eu só tenho um critério. Então vou colocar o intervalo de média de novo. Seleciono até lá, arrasto, pronto. Se eu arrastar para baixo, vai funcionar, pessoal? Ela está funcionando, mas está funcionando da maneira errada. Porque se eu clicar duas vezes, o galpão A já não está mais pegando. O galpão C, ele já está pegando aqui no finalzinho. E o galpão D, ele está pegando no final. Mas aqui, quando está descendo, imagina que aqui em cima tem, ao invés de ser C, B e A, tem outro D.
Então essa fórmula ficaria errada. Então por isso que eu preciso travar a fórmula lá. Como é que eu travo? Na minha primeira fórmula que eu vou arrastar, eu travo ela apertando o F4. Eu tenho que selecionar ela toda aqui, ó, porque eu quero que trave ela toda, do AB5 até o AB15. Então travei tudo. E eu quero que trave também o intervalo do critério. Travei tudo. Agora se eu arrastar aqui para baixo, ela vai vir já travada. Vou diminuir aqui a média. Pronto. Então o média si e o soma si é exatamente idêntico. Glênio, agora eu quero fazer a soma da quantidade de estoque que está no galpão A. Eu vou alterar aqui. E agora eu quero um soma si. Vou apagar o si que ficou ali sobrando. E ele vai me dar um soma de quantas unidades tem em cada galpão. Pronto. Básico, simples, leve. Sei que para muitos que ainda nunca tiveram visto nunca viram essa fórmula, vai ser um pouco complicado no início. Só que eu já quero que vocês entendam isso e coloquem em prática. Excel é prática. Não adianta nada. Primeira coisa do Excel é entendimento. É você saber realmente o que está acontecendo. Decoreba, e muita gente eu conheço que acha que sabe o Excel, que acha que entende o Excel e só vive em decoreba. Ah, eu sei fazer uma fórmula si. Só sabe fazer uma fórmula si para uma determinada situação. Ah, eu sei fazer uma fórmula soma si. Só sabe fazer a fórmula soma si numa determinada situação. E olha que a mesma condição, é o mesmo critério, é o mesmo parâmetro que vai usar, só que quando eu peço para ele fazer uma soma de estoque, ele consegue. Mas quando eu chego e peço, não quero mais uma soma de estoque, agora eu quero uma soma de cada produto, de cada estoque e qual o tipo do produto. Aí já começa a bugar a mente. Sendo que a pergunta ela só aumenta um pouquinho, ela só fica um pouquinho maior, mas o objetivo dela é o mesmo. Ela continua sendo a mesma pergunta. E agora a gente vai aprender o conte-se. Então o conte-se é o mais básico dos dois. O conte-se ele somente vai contar. Então agora, e ele não conta estoque. Ele não vai contar aqui 50, 10, 90. Ele vai contar simplesmente quantas palavras cachaças tem aqui dentro desse intervalo. Quantas palavras shampoo, quantos galpão D, quantos pente. Então eu quero contar quantas unidades de galpão eu tenho. Quantas unidades de galpão A eu tenho. Independente de quanto que ele cabe, o tamanho dele, onde que ele está localizado. Eu quero contar quantos galpão A eu tenho. Então eu vou escrever um conte, que vem de contar. Então eu tenho um conte-se, conte-sis, conte-número. Então ele vai realizar uma contagem. E essa contagem, ela tem uma condição. O conte-número, qual que é a condição do conte-número? Ele só conta em um determinado intervalo as células que tiverem número. Se eu tiver 15 células da A até a J que tenha números, ele vai contar e vai me retornar 15. O conte-se, ele vai fazer uma contagem em uma determinada condição. Qual que é essa determinada condição que eu estou dando aqui agora? Eu só quero que conte, então é conte.se. Ele tem um pontinho. Toda hora que a gente vai contar, vai usar o conte, qualquer fórmula conte, ele tem um pontinho. Conte, eu desço no si, dou um tab, então ele vai me perguntar primeiro, Glênio, onde que está o intervalo que você quer que eu conte? O intervalo que eu quero que você conte, ele está na coluna A, que é onde está as informações de cada galpão que eu tenho. Eu tenho um galpão A, B, C, D, E de novo. Eu tenho 2 galpão E, eu tenho um galpão B aqui, 2 galpão B no caso. Então aqui eu tenho diversos galpão aqui dentro. E aí ele me perguntou o intervalo. Agora ele quer saber o critério. Então qual que é o critério que eu vou olhar lá dentro e cada vez que eu achar eu vou adicionar mais um. Se eu achei o galpão, é o critério galpão A. Então beleza. Então o que é que ele está me dizendo? Glênio, ó, eu vou lá, digamos que meu galpão é tudo em Montes Claros, tudo aqui em Montes Claros. Glênio, eu vou lá, fora da cidade, meus galpão fica fora da cidade. Eu vou lá no local onde fica todos os seus galpão, eu vou passar contando, e toda vez que eu olhar para cima e tiver escrito galpão A, eu vou contar 1. Se eu passar de novo em outra rua e ver o galpão A de novo, já vai ser 2. Se eu ver o galpão A de novo, já vai ser 3. Então, de acordo com o que eu for vendo galpão A, eu vou contando para você. E aqui eu vou te dar um retorno. Glênio, ó, passei lá, rodei, olhei em todos os galpão e eu percebi que você tem, e eu vi que você tem 5 galpão A. Então eu tenho 5, é uma contagem. Então aqui o que vai acontecer? Eu tenho um intervalo da onde que está. O intervalo é basicamente o endereço. Digamos que esse intervalo aqui, ó, é onde que está o endereço. Aqui no Excel, esse endereço é AA5 até AA15. Na vida real, esse endereço poderia ser lá no bairro Bituruna. Aí o cara já sabe onde que tá, ele vai direto lá no bairro Bituruna. Então poderia ser bairro Bituruna, rua
AA lá no bairro Bituruna, no número 7 e do número 7 até o número, no número 5 até o número 15. Todos esses estabelecimentos lá são meus. Então, aqui na vida real. Então, quando eu der um Enter, ele vai me dar o retorno. Então, Glênio, você tem 2 galpão A. E se eu arrastar para baixo sem travar, vai dar erro, então eu já vou travar. Acredito que isso já tenha ficado claro para vocês. O que eu preciso travar? O critério? Não. Porque o critério eu não quero mais que seja A, eu quero agora que seja B. Então o que eu travo é o endereço. Qual que é o endereço? O intervalo aqui. Então quando eu travo esse intervalo, eu posso tranquilamente arrastar a fórmula. E aí agora já me deu um resultado. Então, Glenn, você mandou eu ir lá olhar, eu fui lá, olhei e aqui está o resultado para você. Você tem uma quantidade de 2 galpões A, 3 galpões B, 2 galpões C e 2 galpões D. Se eu colocar o E aqui, ó, no lugar do, se eu mudar aqui, ó, no B, pegar o galpão B e adicionar na frente do galpão D, o galpão D diminui e o B aumenta. Se eu pegar o A e colocar em cima do B, o B vai para o B aumenta, o A aumenta e o B diminui. Então ele está realmente realizando a contagem aqui nesse endereço. Se esse endereço mudar, a fórmula também muda. Digamos que eu tenho diversos galpões A. Então lá, ó, perceba que ela vai aumentando. Então, todos os meus galpões são A, são 11 galpões A. E agora eu não quero mais ter galpão A, eu quero ter galpão B. Quero ter metade A e metade B. Pronto. Então, isso é para isso que serve a fórmula cont-se. Ela dá uma determinada condição. Essa condição sou eu que falo para ela qual que é, porque sou eu que estou dando a ordem. A fórmula ela não trabalha sozinha, ela faz um trabalho excepcional, mas ela não trabalha sozinha. Tudo que você vai pedir para ela fazer, ela faz, de bom grado. Só que você vai ter que dar as condições que ela está precisando. Se ela vai somar para você, você tem que falar onde que está o local que você quer que some. Se ela vai contar para você, você tem que falar com ela onde que é o endereço que ela quer que some, que é o famoso intervalo. Então, ó, Conte-se, brigadão pela essa ajuda, vai lá fazer esse trabalho para mim. O endereço é AA5 até AA15. Tudo ali é onde que fica meus galpões. Ah, beleza, ele tá indo lá fazer. Mas antes de eu ir, Glenn, eu preciso saber o que eu vou contar. Porque se eu chegar lá e sair contando tudo, vai dar errado. Você quer que eu conte tudo? Você quer que eu chegue lá e conte o que vier na frente eu conto? Não, não, conte-se. Eu quero que você conte somente o que for A. E somente o que for B, e somente o que for D, e somente o que for E. Eu quero que você divida. E aí ele vai me dar o retorno. Então eu tenho 5 galpão A, 6 galpões B. Agora eu tenho 1 galpão C, 2 galpão C. Vamos mudar. Acabei fazendo um recorte. Pronto. Então é para isso que serve a célula conte-se. E agora a gente vai para o nosso scriptzinho. Acredito que já tenha ficado bem explicativo o soma-se, o conte-se, o média-se. E a gente vai entender ele no exemplo que eu trouxe. Não é porque o exemplo que eu trouxe não é bacana, vocês também vão conseguir entender. Só que eu quero que vocês já vejam ele bem aqui de uma maneira livre, porque aqui eu vou seguir um padrão de uma maneira livre para realmente entrar na mente de vocês. Então eu estou fazendo a explicação basicamente 2 vezes, para vocês entenderem bacana. Então vamos lá, aqui eu trouxe uma tabela. A gente usa bastante essas tabelinhas aqui, elas são quase padronizadas. Nessa tabela eu tenho o nome do vendedor, o nome do cliente, o tipo que foi o pagamento, se foi à vista e parcelado, qual foi o produto vendido, se foi camisa, calça, short, bermuda, tênis, sandália, boné, saia, o que for ali. Qual foi o valor que eu gastei para realizar essa produção. Aqui ela está em PROC-V, né, que eu realizei um PROC-V. Perceba o tamanho do PROC-V que tá onde está buscando. Eu realizei um PROC-V, mas eu quero colar valores. Aqui é o valor em produção. Aqui é o valor que eu vendi ela. Então eu gastei isso para produzir. Eu gastei isso para produzir e vendi no valor disso. Então, pela uma operação básica, na operação lógica, o valor gasto, o valor vendido menos o valor gasto é o meu valor de retorno. E aqui é o método do dinheiro. Perceba que isso é diferente. Pagamento, se é à vista ou parcelado, e dinheiro. Ah, mas não tem, se é dinheiro é à vista. Não. Eu posso pagar no dinheiro, só que no carnê. Eu posso pagar no dinheiro combinado com o cara. Falar, não, vou pagar você no dinheiro, todo dia 10 eu vim aqui e vou te passar 10 reais. Continua sendo parcelado. E à vista pode ser no cartão também. Eu posso chegar à vista no cartão, eu quero que passe à vista no meu cartão de débito. Então, funciona de ambas as partes. E aqui a gente tem 4 consolidados, que é consolidar à vista, toda operação que foi realizada à vista, consolidar toda operação que foi realizada parcelada, toda operação realizada no cartão e no dinheiro. E aqui a gente tem um script com apenas 4 atividades.
Essa primeira atividade, deixa eu dar um Ctrl A aqui. Essa primeira atividade utilize a fórmula soma-se para realizar as somas das vendas que foram feitas à vista, parceladas no cartão e no dinheiro. Então, onde que eu vou realizar essa soma? Aqui no valor vendido. Nesse valor vendido aqui, eu vou realizar essa soma. Tanto nos 4 consolidados. Então, eu vou igual soma-se. Qual que é o intervalo? O que está pedindo aqui primeiro, aqui nesse primeiro consolidado? Tudo que é à vista. Então, onde que está à vista ali naquela tabela? Na coluna D, na forma de pagamento. Então, o intervalo está na coluna D. Eu posso selecionar ali sem precisar selecionar todo o intervalo, porque não tem nada aqui abaixo. Perceba, por que eu seleciono a coluna D aqui e nesse exemplo aqui eu preferi selecionar o intervalo? Porque aqui no galpão A, abaixo dele tem outras informações. Abaixo do estoque tem outras informações. Se eu selecionasse todas essas informações, toda a coluna aqui, ele ia somar o intervalo do A6 aqui, A5 até A16, mas ela também ia somar o intervalo que é o consolidado da fórmula soma. Ela ia somar tudo que tivesse aqui nessa coluna e eu não queria isso. Eu só queria que ela somasse a minha tabelinha. Nada aqui embaixo eu queria que ela fizesse, só aqui. Mas aqui, como eu não tenho nada embaixo, eu posso selecionar toda a coluna. E aí qualquer coisa que eu adicionar nessa coluna aqui que seja visto ou parcelado, que tenha a informação, ela vai ir para ali também. Então o primeiro intervalo é onde que está o meu critério. O meu critério é à vista e ele está na coluna D. Critério à vista, onde que eu encontro esse critério à vista? Eu posso escrever o critério à vista, ou eu posso ir lá e selecionar em algum lugar que ele esteja. Posso selecionar aqui mesmo, porque ele está à vista, mas vamos deixar escrito dessa vez. A gente quase não escreve, porque é para otimizar mesmo, mas vamos deixar escrito dessa vez. Então o meu critério é à vista. Se ele passar o olho lá e tiver escrito à vista, ele vai somar. E qual que é o intervalo de soma? Se eu quero que somar a venda, eu vou no valor de venda. Pronto. Então aqui, ó, à vista, eu tive R$580 vendidos, independente do produto, independente do retorno, independente do método de pagamento, independente do vendedor, independente do cliente. Eu só quero saber quanto que eu tive vendido aqui nessa tabela toda que foi à vista. Então eu realizei uma soma-se. Aqui agora eu posso criar uma soma de cada vez aqui do lado, no parcelado, ou eu posso adaptar essa minha fórmula aqui para que ela vá para o parcelado sem que eu precise alterar muita coisa. Então o que eu preciso para me alterar essa fórmula minha aqui, para me utilizar ela lá no consolidado parcelado? Eu preciso travar o intervalo, porque o intervalo do à vista e o intervalo do parcelado, ele é o mesmo local, ele está sempre na coluna D, então eu travo essa coluna D. E eu preciso travar também o intervalo de soma, porque ali eu quero que soma o valor de venda do parcelado, que é o mesmo valor que eu utilizei para somar o valor à vista. Então é a mesma coluna, coluna G. Só que isso aqui agora eu vou ter que alterar. Não é mais à vista. Aqui ele vai continuar somando à vista, só que a hora que eu jogar ele para o lado aqui, ó, ele vai vir com o valor de 580, porque está à vista. Eu não quero à vista. Eu quero que ele soma agora somente o intervalo que tiver o critério ao lado como parcelado. E aí eu escrevo parcelado. Pronto. Então eu tive um valor de venda parcelado 670 e eu tive um valor de venda à vista por 580. E agora a gente vai descer aqui. Eu posso utilizar essa mesma modificação que eu fiz para somar. Vamos entender o que está escrito. Soma-se intervalo do critério. Qual que é o intervalo do critério? Qual que é meu critério? Para mim saber o intervalo do critério, eu tenho que saber meu critério. Qual que é meu critério? Meu critério é parcelado. Onde que está o parcelado lá na minha tabela? Ah, está na coluna D. Então, qual que é seu intervalo? Qual que é o intervalo do critério? Coluna D. Se o seu critério está na coluna D, o intervalo do seu critério é a coluna D. Fica redundante, mas é a pura e mais bonita verdade. Então a pergunta que deve ser feita é essa. Qual que é meu critério? Ah, meu critério é parcelado. O que esse critério ele modifica na fórmula? Modifica que só vai somar se tiver parcelado. Se não tiver parcelado, não soma. Se for à vista, se for a parcelado usado, se for parceladinho, se for pequenas parcelas, não soma. Só soma se for parcelado, se for exatamente parcelado. Então esse é isso que a condição ela traz para a fórmula. E qual que é o intervalo da soma? O intervalo da soma é o que eu estou querendo somar, que é o valor de venda. Então o valor de venda está na coluna G.
Aqui embaixo no consolidado no cartão, vai mudar o meu critério. O meu critério ele não vai ser mais à vista e não vai ser mais parcelado. O meu critério agora ele vai ser o método, vai ser cartão. E o cartão, o método, ele está na mesma coluna que o pagamento? Não. À vista e parcelado está na coluna D, dinheiro e cartão está na coluna I. Então vou ter que mudar a coluna. Eu posso aqui alterar. Ao invés, eu posso copiar, ó, vou copiar, vou colar lá, vai buscar o mesmo valor que está ali, porque está travado as colunas, e aqui eu posso alterar. Eu não quero mais que procure, o meu critério não é mais parcelado, o meu critério agora é cartão, eu vou escrever cartão, ou eu posso ir lá e selecionar a fórmula, vamos selecionar a fórmula só para não esquecer, uma fórmula que tem a informação escrita cartão, mas hoje eu vou usar aqui para vocês ficarem bem entendidos, vou escrever mesmo, e o cartão, ó, para vocês verem, o valor de venda ele continua somando aqui. E o que eu quero aqui embaixo? Eu quero realmente o valor de venda. Então essa coluna GG, ela está correta. A coluna que vai realizar a soma, ela está correta. Só que a coluna que vai buscar o critério, ela está certa? Tem cartão aqui na coluna D? Dá uma olhadinha, tem cartão na coluna D? Não tem cartão na coluna D. Então essa coluna aqui ela está errada. O que eu posso fazer? Eu posso arrastar ela para o método. E a hora que eu der Enter, ele vai me retornar o valor, que é quanto que foi vendido em cartão na coluna, no intervalo da soma, 620 foi vendido em cartão. Ou ao invés de eu arrastar, vamos dar um Ctrl Z, só para ficar bem entendido, vamos voltar para 170. Ao invés de eu arrastar, porque ele está puxando da coluna D aqui, ao invés de eu arrastar, eu entendo o que está acontecendo. E o que está acontecendo? O intervalo do meu critério não era para ser D, não era para ser coluna D, era para ser coluna I. Então eu apago o D e coloco o I. Pronto. E aí ele vai me retornar, deixa eu só entender. Ah, é porque ainda está parcelado. Não é parcelado não. É cartão que eu quero que some. E ele vai me retornar o mesmo valor. Entendeu? Eu estou começando a colocar isso na mente de vocês. Vocês têm que entender que tem muitas coisas que a gente faz ali, fica quebrando a cabeça. E o erro não está na maneira que você escreveu a fórmula. O erro está da onde que você está buscando a fórmula. Qual que é o endereço? Tá certo o endereço? Você está querendo buscar o critério, você está querendo saber quantas vendas foram à vista. Só que você está puxando o critério da coluna I. E aqui na coluna I não tem à vista, não tem parcelado, não tem nada disso, só tem dinheiro e cartão. Então tá errado. Observe quais são os intervalos que você está utilizando. E depois você observa qual que é o critério. Então aqui a gente já conseguiu fazer a soma do valor vendido no cartão. Aí esse valor vendido no cartão é à vista, é no dinheiro? Não, é parcelado? Não sei. Eu sei que esse valor é somente o valor que eu realizei de venda no cartão. Se é à vista, se é parcelado, eu não sei, porque tem venda à vista no cartão, tem venda parcelada no cartão e tá tudo aqui no mesmo bolo. Porque o soma-se ele só tem um critério. E aí, Glênio? Ah, Glênio, entendi. Mas só para abrir uma chave na mente de vocês. Agora eu quero fazer, que a próxima aula a gente já vai começar a ver isso. Agora eu quero saber quantas vendas que foram feitas no cartão e parcelado. Eu só quero que soma o que foi no cartão e parcelado. Percebe que o critério aumenta? A quantidade de critérios ele aumenta? Não vai ser só mais cartão. Vai ser cartão e parcelado. Então eu vou ter dois critérios. Só que isso a gente vai ver lá na frente. Só estou abrindo a mente de vocês. E aqui no consolidado no dinheiro eu vou fazer do zero para não ficar só modificando fórmula. Igual soma-se, dá um tab. O intervalo do critério, onde que está o dinheiro, onde que está o critério dinheiro, coluna I. Intervalo da soma, onde que está o valor que eu quero que some, coluna G, valor de venda. Perdão. Critério, qual que é o critério que eu quero que some? Critério é dinheiro, money. Então eu quero que soma o dinheiro. Qual que é o intervalo da soma? Onde que vai somar a informação e vai me retornar a informação? Coluna GG. Por que dá coluna GG? Porque ela vai do G até o G. Então ela continua sempre na mesma. Ela é como se fosse uma coluna infinita. Vai pegando todas as linhas lá embaixo. Ela não sai do G, ela só vai dela até ela mesma. Então só engloba a coluna G. E aí eu fecho e ele me dá um valor. Então eu tive R$580 vendido à vista, na maneira de pagamento à vista. Tive R$670 vendido na maneira de pagamento parcelada. Eu tive R$620 sendo pago por cartão, independente se é à vista ou parcelado, e eu tive R$130 sendo pago por dinheiro, independente se é à vista ou parcelado também.
Só um minuto, por gentileza. Ok. Vai tornar aqui na reunião. Ok, todo mundo aqui. Abriu o Word sem querer. Então aqui eu já realizei a soma. Tá ali a soma, soma-se. E agora, vamos lá para a segunda questão. Utilize a fórmula soma-se para somar quanto foi investido em produtos que foram vendidos à vista, parcelado no cartão e no dinheiro. Não vou reescrever a fórmula, eu vou somente modificá-la. Essa fórmula aqui ela já está travada. A coluna do intervalo, porque eu vou continuar procurando à vista e vou continuar procurando o intervalo da coluna à vista e vou continuar procurando o critério à vista. Vamos ler a pergunta novamente. O que é que ele quer que eu faça agora? Agora ele quer que eu mude para o valor investido. O valor investido significa que é o valor de produção. Então, se aqui o valor de venda, ele quer que eu some a venda e eu peguei a coluna G, e aqui ele quer que eu some o investimento, e o investimento está na coluna F, o que é que eu vou ter que alterar aqui nessa fórmula, pessoal? Somente qual que é o intervalo que ele vai somar. Não é mais agora GG. Então eu vou copiar, vou colar a fórmula aqui embaixo, porque ela está travada, eu posso fazer isso tranquilamente. Vamos ver se ela não tivesse travada aqui, o que iria acontecer? Se eu pego ela e... Ah, não, é porque tá eu estou utilizando somente uma coluna. Mesmo que ela não esteja travada aqui, ela continua na mesma maneira. Agora, se aqui no à vista eu modifico, e eu uso ele aqui, sem travar, e agora eu vou arrastar ele, e ele já altera. Então ele não acompanha. Então vamos voltar. Aqui ela está travada, né? Vamos deixar aqui para a gente se resguardar. E aí, o que eu preciso fazer agora? Eu não quero mais saber o valor de venda, eu quero saber o valor investido. Qual que é a única mudança que eu faço? Porque o critério está certo, o intervalo do critério está certo, está travado. Eu só quero que ele mude da onde que ele está somando. Então agora ele vai somar o valor de produção, que é FF. Eu posso arrastar para cá, pegar aqui, ó, tá vendo com uma setinha, 4 setinhas, eu posso arrastar, ou eu posso simplesmente alterar a letra da coluna. Qual que é a letra da coluna agora que eu quero? F. Ó, perceba que eu coloquei F aqui e aqui aumenta, então vai do F até o G, não é isso que eu quero. Eu quero só que some o valor de produção, então é F até F, ele até ele mesmo. Quando eu dou um OK, pronto. Eu investi R$355, eu tive uma venda de 580. Vou fazer igual para todos os outros. O valor parcelado, ele continua o mesmo critério. A única coisa que vai mudar é que eu não quero mais buscar da coluna G. Agora eu quero buscar da coluna F. Pronto, o investimento meu que eu tive de produto parcelado foi de R$410. Aqui no cartão da mesma maneira, não vou alterar, somente vou alterar ali. Agora eu vou alterar manual, que aqui está o valor de produção. Eu não quero esse valor de produção, eu não quero esse valor de venda, eu quero o valor de produção. Pronto, alterei, ele foi. O que está falando aqui? Soma-se no determinado intervalo e você encontrar a palavra cartão, você vai voltar lá no determinado intervalo FF e vai somar todos que tiverem cartão. Todos que a célula do lado dele, a coluna do lado dele for cartão. Beleza, então, resumindo só soma se tiver na coluna valor de produção e se o método dele, que ele foi vendido, for cartão. Se for qualquer outro método dele, ele não soma. Acabei de realizar. No valor do dinheiro, vou copiar e colar a fórmula lá embaixo e também vou alterar. Ao invés de ser coluna GG, eu vou alterar essa coluna e ela vai ser uma coluna F. Calma aí que eu escrevi D. F. F. Pronto. Então, eu gastei R$370 nos produtos que foram vendidos e pagados no dinheiro. Eu gastei em produção R$395 nos produtos que foram vendidos pelo cartão, forma de pagamento cartão. Eu gastei R$410 nos produtos que foram vendidos parcelados e R$355 nos produtos que foram vendidos à vista. E aí agora a média, o que a média muda daqui, pessoal? Soma-se para a média-se, o que ela muda? Vamos lá, não vou nem fazer novamente a fórmula. O que ela muda? Aqui está somando. O que eu quero que ela faça? Quero que ela calcule a média. Então a única coisa que eu preciso fazer é alterar de soma para média. Olha vocês como é simples. A gente já entendeu como é que é a funcionalidade. A média ela vai buscar os mesmos parâmetros. Aqui ó, no nosso scriptzinho, a próxima questão seria essa. Utilize a fórmula média-se para descobrir qual foi a média vendida no dinheiro parcelado no cartão. Eu escrevi errado. Vendido à vista, deixa eu corrigir. Errar é humano, todo mundo erra. Vendida à vista
parcelado no cartão e no dinheiro. E aqui, só de eu copiar aqui em cima e colar aqui, e eu já entendi da fórmula, porque se você não entende o que está acontecendo, você não sabe fazer isso, você não consegue fazer isso, então primeiro você tem que entender. Eu só copiei, colei embaixo e alterei. Eu não quero mais que some o valor parcelado. Agora, como eu travei aqui a coluna, que é a coluna DD, travei a coluna FF, que é da onde que eu estou puxando, onde que eu estou somando, ou onde que eu estou realizando a média, e travei também o intervalo que está o critério, só que o critério meu ele continua o mesmo, ele continua sendo parcelado. Aqui no meu soma-se, a única coisa que eu vou ter que fazer é alterar ele. Eu não quero mais que ele some, eu quero que ele realize uma média. E a hora que eu dou enter, ele me dá a média. E o que é a média aqui? É a média de produtos que foram vendidos, a média do valor de produtos que foram vendidos. Aqui agora está a média investida, vamos alterar. Deu até um erro para vocês verem. Ó, pra você ver, como a gente entende a fórmula, vocês conseguem perceber. O que eu pedi aqui? Eu pedi a média de valor que foi vendido de cada produto. À vista, né? Que foi vendido à vista. Eu quero saber o valor de venda, a média do valor de venda. Eu não quero saber a média do valor investido. Eu quero saber a média do valor de venda. Eu quero saber se eu vendi R$1.000 em produto à vista. Eu quero saber qual foi a média dividida nesses produtos. Quanto cada produto à vista saiu basicamente ali para o cliente meu. Então aqui não é mais FF, tá errado. É G. E esse é o meu valor médio de venda à vista. E aqui embaixo eu vou alterar também, não é mais a coluna FF, porque a coluna FF é o valor de produção. É a coluna GG, que é a média que eu fiz de venda parcelado. Cada venda minha parcelada, ela sai um valor médio aí, basicamente de R$ 74,44. Cada venda minha média à vista sai um valor mais ou menos de R$ 58. E aqui embaixo a gente faz a mesma coisa, só que agora eu vou ser mais inteligente. Já que eu não quero da coluna FF, e aqui eu já tenho a coluna GG, eu vou pegar ela e vou jogar lá embaixo. E agora a única coisa que eu vou precisar fazer é alterar a fórmula. E a fórmula escrita é igual média se, dou um enter e ele me dá um retorno. Qual que é o retorno que ele me deu? Que a quantidade de produtos vendidos pelo pagamento cartão foi de R$ 62. E aí, quando eu fizer aqui a mesma coisa no dinheiro, ele vai me dar o retorno da média do dinheiro. Não precisa alterar nada, porque tá tudo aqui, tá tudo certinho. Eu fiz foi escrever o critério, eu não copiei o critério, então eu não preciso travar esse critério aqui. Ele nem trava, porque é um texto. Então aqui eu vou alterar somente da onde que a fórmula que ele está puxando. Não é mais soma-se, eu quero que ele realize a média se. Média se determinada condição existir. E se a condição existe, ele calcula a média dela. Pronto. O consolidado meu, o valor meu médio de venda foi R$ 70 no dinheiro. E agora a gente vai para a última questão, que é: utilize a fórmula quanti para saber quantos produtos foram vendidos no à vista, no parcelado, no cartão e no dinheiro. E aí, para mim saber isso, o que eu preciso fazer? Eu preciso contar quantos à vista eu tenho na parcela, quantos dinheiro eu tenho na parcela, parcelado e quantos cartão. Então, o que eu realizo? Igual conte-se. No conte-se são só duas condições. O que ele está me pedindo? Glenn, eu vou lá contar para você na tabela. Só que eu preciso saber em qual intervalo que você quer que eu conte, onde que é o endereço que você quer que eu conte. E o endereço dessa aqui é onde que está o critério. Qual que é o critério à vista? E o critério à vista na minha tabela, ela está onde? Na coluna D. Então, é a coluna DD. Qual que é o critério? À vista. Vou escrever novamente aqui. À vista. Então, eu só quero que você conte quantos à vista tem nessa minha tabela. Porque se eu souber quantos à vista tem ali, eu já sei quantos produtos eu vendi à vista. Aqui está em fórmula de moeda. Eu vou alterar o formato e vou colocar em geral. Ah, então eu vendi, foi 10 à vista. Vamos fazer no filtro aqui só para a gente saber se foi isso mesmo. Se foi 10 produtos que eu vendi à vista, 10 produtos que eu vendi à vista. Perfeito. Vou tirar o filtro, pronto. E aí, no mesma coisa ao contrário. E aí, Glenn, eu quero travar aqui, porque o intervalo que eu vou usar é idêntico para o à vista, tanto para o parcelado. Então, eu travo esse intervalo, porque, ó, pra vocês verem, se eu não travar e agora quando eu vou arrastar para o lado, vai mudar. Se eu arrasto para o lado, a coluna, a fórmula, ela arrasta essa coluna DD para o lado. Quando eu arrasto essa coluna para baixo, ela não muda. Por que ela não muda? Porque a coluna é como se fosse, como eu falei com vocês, é como se ela fosse infinita. Como se ela fosse descendo, descendo, descendo e não acabasse. Toda vez que eu mexo a fórmula, eu copio ela e colo aqui,
Tudo que está nela desce. Eu descer do G1 para o G100, vocês concordam comigo que eu vou continuar no G? Agora, se eu sair do H1 e ir para o lado, eu já não vou estar mais nessa coluna H, eu já vou para a coluna I. E aqui, quando eu pego essa quantidade e arrasto ela para o lado, ela já modifica. Quando eu copio ela e colo embaixo, ela continua sendo 10. Vamos para vocês verem visual. Copio ela e jogo aqui, continua sendo 10. Porque o meu critério está escrito, não vai alterar o critério. E meu intervalo de onde está sendo buscado também não altera, porque eu selecionei a coluna inteira. Qual coluna que eu selecionei inteira? D até D. Então, de ela até ela mesma, ela inteira. Agora, quando eu pego ela e arrasto ela para o lado, quando eu pego ela e coloco ela aqui, ela já mudou. Não estou selecionando mais a coluna DD, ela pula para a coluna EE. E na coluna EE tem o critério à vista? Não tem um critério à vista. Qual que é o critério que tem na coluna EE? Tem camisa, calça, short. Então vamos lá, só para aproveitar que já veio. Então soma para mim aí quantas camisas que tem? 5. Entendeu? Fácil e tranquilo de pegar. Então vamos finalizar aqui essa aula. Deixa eu só finalizar os cóndices. Então para mim arrastar esse cóndice aqui para o lado, eu não posso deixar a célula do intervalo do critério destravada. Porque ó, já está lá em valor de venda. Eu tenho que travar ela. Então eu aperto F4 em cima dela. E agora eu posso copiar ela e jogar ela aqui. Pronto. Está puxando do consolidado à vista. O que eu preciso fazer? Alterar o meu critério, porque o intervalo está correto. Então, quantos parcelados eu tenho? 9. Vamos descobrir se eu tenho 9 parcelados mesmo? Vamos descobrir se eu tenho 9 parcelados mesmo? 9 parcelados. Pronto. Vamos retornar aqui agora. Ali deu certo. Vamos criar o códice no cartão. Eu posso copiar essa célula e colar ali embaixo? Posso. Mas o que eu vou ter que alterar? A coluna do intervalo. O intervalo de onde está sendo buscado. Não é mais DD. Porque aqui dentro da coluna D não tem nada escrito cartão e nada escrito dinheiro. Onde que tem cartão e dinheiro? Na coluna I. Então o que eu vou fazer? Colocar um códice aqui. E vou puxar ela de um lugar diferente. Qual é o lugar diferente? O intervalo onde possui o meu critério. O intervalo que possui o meu critério é a coluna I. Ponto e vírgula. Qual que é meu critério? Cartão. Então o que eu quero que saiba? Eu quero que some quantos produtos foram vendidos no cartão. Não quero utilizar moeda, o formato numérico. Vou utilizar meu pincel de formatação. Pronto. Agora eu quero colocar ela aqui. Eu posso fazer assim? Não posso, porque o intervalo ele muda. Ele sai do II e vai para o LL. Então o que eu preciso fazer? Preciso travar o intervalo. Travei, agora eu posso colar e jogar ele aqui? Posso. O que eu tenho que alterar? Para não ficar dando 10, 10? O critério. Qual que é o critério agora aqui que está me pedindo? Dinheiro. Então eu vendi 9 no dinheiro, 10 vezes no cartão, 10 foram à vista e 9 foram parcelados. Fechou? Então galera, a gente encerra essa aula aqui por hoje. Já mandei a atividade de vocês. Acredito que foi uma aula que deu para entender bastante sobre o Si. Aprendam bastante esse Si, porque a gente vai começar a complicar. Vai começar a virar um SIS. E tem hora que eu utilizo um soma Si. Tem hora que eu preciso fazer uma soma com o critério de pagamento, com o critério do produto, com o critério do vendedor e ainda com o critério do método. Então o que eu estou pedindo? Eu só quero que soma todas as vendas que foram à vista, todas as vendas que foram camisa, todas as vendas que foram do vendedor 01 e todas as vendas que foram em dinheiro. Aí já complicou mais um pouquinho. Entendeu? Então fiquem com Deus, a gente encerra essa aula por aqui. Qualquer dúvida pode me chamar, vou já enviar a prova para vocês realizarem e a atividadezinha já está aí no grupo. Na atividade, pessoal, só um ponto de atenção, lá está escrito retorno, eu acredito que no último, tem que ser quantidade, beleza? Vou até enviar essa planilha novamente para vocês, só para não precisar terem que corrigir, ok? Então fiquem com Deus, a gente finaliza a 8ª aula do curso Excel Boss do 0 ao avançado.